Salve galera 100% Esporte! Eu sou Vinícius Leal, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações. É isso aí galera, hoje vamos falar de remo com o professor Denis Araújo. Vamos aqui falar com o treinador, aqui representante da RemoSul, a Federação de Remo do Estado do Rio Grande do Sul, que é nada mais, nada menos que a federação mais antiga de remo do Brasil. E lembrando, né, Denis, que antes do futebol, o esporte mais popular do nosso país, junto com as corridinhas de cavalo lá e tal, era o remo, né? As regatas, Clube de Regatas Flamengo, Clube de Regatas Botafogo, Grêmio Náutico União, Vasco da Gama. É uma tradição, aí, um legado do nosso país, o remo, que talvez aí gere uma certa expectativa, uma ansiedade em medalhas olímpicas, né? Nós tivemos recentemente a Olimpíada aqui no nosso país e eu, particularmente, fiquei ansioso para ver o desempenho, mas isso é consequência, né, Denis? A medalha olímpica, o alto rendimento por si só, é consequência de um trabalho bem feito na base. E esse trabalho bem feito vocês têm de sobra na RemoSul. Tu és o responsável por um importante projeto social aqui em Porto Alegre, que usa o remo como ferramenta, né? A responsabilidade social também é uma marca da RemoSul, é um projeto fantástico que vocês fazem, e tu, que és oriundo da Ilha da Pintada, aqui em Porto Alegre, e justamente esse projeto social, ele atende essa comunidade. Qual é a importância do projeto social, Denis? Bom, respeitando a tua lógica ali, né, do contexto histórico que tu me trouxe, a federação, ela faz muito sentido na minha formação, porque a minha descoberta com o remo olímpico, né, foi na federação, pois ela sediava o projeto Navegar, nos anos ali 99, 2000, quando o Las Grael regia as questões de Ministério do Esporte, no governo federal. Então, eu venho dessa safra, a safra da segunda turma, do projeto Navegar. Não só eu, mas como muitos outros atletas hoje olímpicos, né, que dão os louros desse resultado aos clubes. Mas se a gente voltar um pouquinho, respeitar a história, o Parque Náutico Alberto Bins, a Federação do Rio Grande do Sul, ela que impulsionou as questões estruturais de ter um projeto social de remo, vela e canoagem, né? Então, a gente vem trazendo isso. E todas as questões de ações, né, que a Federação Gaúcha tem e facilitações que tem com os projetos, né? Hoje os projetos não pagam a inscrição das provas, então isso facilita quem trabalha com os projetos. Então, também não pagam a anuidade, nós somos isentos, desde que tenha a contrapartida de estar sempre prestigiando os eventos e dentro dos eventos de divulgação do remo. Isso não só facilita, como potencializa o remo, principalmente nas categorias de iniciação, né? São quantas crianças atendidas pelo projeto, Denis? Nós atendemos em 2 turmas, cada turma tem 22 alunos, totalizando sempre 42, 44. Nós não passamos de 22 alunos por turma, devido a uma recomendação das normas de segurança da Confederação e da Federação Internacional. Perfeito. E o Remo Gaúcho já colheu frutos no alto rendimento a partir de projeto social? Sim. Eu posso vir trazendo uma história, trazendo uma linha, assim, que a maioria dos resultados de medalha expressiva, eles vêm de meninos que chegaram aos clubes por projetos sociais. Ou deram a sua primeira remada dentro de um projeto social. E nesse meio tempo ele não se desenvolveu dentro do projeto, né? O menino ele foi sacado do projeto e os clubes obviamente tomaram o papel de formador. Vejo uma problemática porque aí descaracteriza o trabalho do projeto social, né? Então o menino ele não conclui, não ganha o seu certificado, ele é tirado antes ou é convidado antes. Aí a gente começa a ter um problema de prestação de dados e contas, e qualitativos e quantitativos, que não é incruzável, tu não consegue cruzar, né? Mas o que se tem aí, nós temos o William Gereton, que é o nosso melhor atleta, hoje representante dos atletas, atleta da Marinha, 3 medalhas em Copas do Mundo, que isso já é um feito absurdo. Sensacional. Nós temos a Fabiana Beltrame também, que começou com incentivos de um clube pequeno em Santa Catarina, que é a nossa campeã mundial. Olha aí. Então, nós temos a Fernanda Nunes, a Vanessa, que foram aos Jogos Olímpicos. Temos o William e o Xavier, né, que foram também agora nos Jogos do Rio, bem colocados, se não me engano, 16º, 18º colocado. Rio Grande do Sul é uma potência no remo. É um celeiro, nós somos conhecidos como um celeiro, pelo vasto espelho d'água,
São 400 quilômetros de água. A gente pode dizer que é quase difícil passar no mesmo lugar. A gente passa por questões de segurança, mas pelas questões de valores, né? Ainda o remo ele é muito forte na cultura do gaúcho. Né? Então, aí, se a gente conversar de 10 pessoas que a gente conversa no centro de Porto Alegre, 8 sabem o que é remo. Tecnicamente, a raia do Rio Guaíba é considerada uma boa raia ou é muito ondulada? Não sei aí os aspectos técnicos, mas nós temos uma boa raia de remo aqui em Porto Alegre? Nós temos uma das condições mais difíceis do Brasil, acredito eu. Nós podemos escolher a raia que a gente quer remar. Isso é muito bom. Se a gente quiser fazer tiros de 6 km, nós temos a raia de 6 km. Se nós quisermos fazer um trabalho de 12 km, a gente tem a raia de 12 km. Então, Porto Alegre ele é muito vasto em espelho d'água. E nós temos as raias curtas, que é a do gasômetro. Né? Agora, nós temos uma raia oficial de curta distância, que é a do gasômetro. Então, permite que o treinador e o atleta tenham, não só se potencializem nas adversidades, e como a problemática é de pontes e barcos, potencializa nós a correr em outras raias. Né? Vitória, Espírito Santo é um caos, é no meio de um porto. Rio de Janeiro é condições de marola absurda. Entendi. Ô, Denis, o pessoal da internet vai achar que eu sou bairrista, mas eu não tenho culpa de ser gaúcho. Então pode colocar nos comentários aí de onde é que você é, quais são as condições de remo aí no seu estado, na sua cidade. Aqui é excelente. O pessoal reclama que eu sou bairrista, já estão dizendo que eu sou gremista, enfim, né? Eu não tenho nada a ver com isso. A Remosul, a Federação Gaúcha de Remo, tem uma coluna aqui na edição 62 da revista 100% Esporte. Está lá na internet, leitura gratuita, 100%esporte.com.br. Denis, agora falando de marketing, que é a nossa principal pauta aqui do nosso canal, marketing esportivo. As crianças no remo, elas iniciam tarde a prática da modalidade. Isso em comparação com outros esportes. Tu acha que isso pode ser uma barreira para que mais pessoas pratiquem e consumam o remo? Bom, muito boa. Assim, a gente pode pontuar que nós somos o único país que ensina essa modalidade individualmente. Então, a gente já tem um problema aí. Todos os países aí, a partir do Chile e Argentina, eles conseguem apresentar o remo ou ofertar o remo de uma maneira mais coletiva. Isso é muito... consegue ofertar melhor. A criança chega nos departamentos de remo, ao meu ver, hoje, muito nova. Ali, eu comecei ali profissionalmente com 10, 11 anos. E, obviamente, para ter uma idade pico no nosso esporte, a transição é dos 25 aos 27. Então, tudo que ele produzir, tudo que ele trabalhar, toda a base aeróbica, toda a construção dele, são longos anos, dos 11 até os 25 ou 27, para esse menino realmente ter uma base sólida. O remo é um esporte que exige muito volume, muito tempo de trabalho e dedicação. Então, o que eu vejo, assim, a criança ela tem que ser melhor orientada nessas fases. Entender que é um esporte longo, intenso e que exige uma filosofia de vida e não só um treino, né? Aí que nós temos um problema. Nós perdemos os meninos quando eles chegam nas idades de transição, que são os 28, 18 para os 20 anos, que eles saem do júnior e estão adentrando aos 23 anos, que seria um pré-ajuste para a categoria sênior. E nesse meio tempo, pressão de campeonatos, políticas internas de clube, essas coisas todas pressionam o menino a sair antes ou retornar. A gente tem muito público que retorna. Começou muito novo, não entendeu a filosofia do esporte, a maneira de se fazer, e retorna na categoria Master, que é 27 anos, com uma mentalidade absurda e revendo o contexto. Então, eu acredito, e nós sondamos muito e vamos a fundo disso, nós temos um problema de manter o menino nessa lacuna, compreendendo e motivado, sabendo que é um esporte a longo prazo. Perfeito. Quais são os principais fatores para que o remo possa despertar maior atenção da mídia e do público? Porque como um esporte náutico, né, a distância do público para os competidores, não sei se isso atrapalha ou se com as tecnologias de hoje em dia já é mais fácil colocar um telão, e se existem provas, digamos assim, mais voltadas para festivais. O que o marketing esportivo tem a contribuir para que o remo cresça enquanto modalidade? Bom, a gente volta um pouquinho na regra agora. Já começa pela regra, as coisas ficam mais difíceis pela regra, porque o barco ele tem uma área específica para flyers e promoções de empresas ou patrocínios.
Essa área ocupa uma região muito pequena do barco, é 55 centímetros por 18 de largura. Isso no meio líquido, no nível da água, para quem está em terra é zero. Né? Isso está se mudando muito, está se mudando bastante, assim. Uma porque os barcos estão começando a ter uma cor padrão, geralmente cores claras, assim, e o contravés do adesivo mais escuro, então tu consegue ter. Outra coisa que dificulta muito é a questão da distância, como tu mesmo citasse. A distância do remo, ele não consegue promover uma empresa ou alguém que queira patrocinar. Mas tem eventos aí fora do calendário, que são as etapas de velocidade, são o remo costal. Hoje nós temos uma nova modalidade, né? Que é o remo em mar, remo na praia, que ele parte quase de uma gincana. É algo para vender o esporte, vender a modalidade. É um show. Né? E isso aí está conquistando o mercado, obviamente. Sempre o que se chega de remo nessas questões mais lazer, recreativas e que se venda, chega pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele vem muito forte com esse remo marítimo, esse remo costal. Né? E aí facilita as coisas. Mas aí nós temos o problema do remo tradicional, que não quer abrir mão da sua distância, o conservador, ele não quer abrir mão da sua distância X, dos seus números de barcos Y, e as questões de acesso. Né? Entendo devido à qualidade do material, né? E também entendo porque a gente poderia estar tendo um meio termo, né? Mas as forças pendem para os dois lados. Então, eu costumo dizer que hoje, na promoção, o remo ele não é mais divulgado devido a essa queda de braço que existe entre tradicional e o que está sendo ofertado. Fica a dica aí, então, para o internauta. O que você acha? Deixe nos comentários. Você é conservador ou você acha que o marketing tem que ter mais espaço aí no remo? Pode colocar aí nos comentários. Então, Denis, muito obrigado. Denis Araújo, muito obrigado à Remosul, a todos vocês aí que estão assistindo. Não esqueça de deixar o seu like e valeu, galera. Até a próxima.